Vamos começar aqui com a BR Properties, né, que é o Vamos primeiro lá. case aqui, depois a gente passa para a MRV, porque é bem Perfeito. bacana, né, o pessoal que está conectado, né, a gente está falando aqui de construção civil, e também a gente vai falar de BR Properties, que também está envolvido na questão de construção civil, mas principalmente na parte de aluguéis, né, na parte ali de real estate. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre a MRV, que se assemelha, né, de grande parte, né, do que a Viver faz, incorporação para baixa renda, né, média, baixa renda. Então acho que vale a pena a gente trazer esses dois cases também para falar. Então primeiro a gente tem aqui o portfólio, né, o primeiro slide, vamos colocar o slide aqui na tela, que a gente vai falar de portfólio, né, do valor de mercado do portfólio da BR Properties. Tá? Então a gente vai conseguir observar esse tamanho, né, de crescimento da companhia, né, ao longo dos trimestres. Olha que interessante nesse gráfico. Tá? Esse gráfico ele coloca aqui primeiro o valor de mercado, a composição do portfólio, né, tanto de área bruta locável, tanto da parte de valor. Né? Então aqui a gente tem um valor ali do portfólio que chegou no segundo trimestre um pouco mais de 7 bilhões de reais, né, 7 bilhões e 182 milhões de reais, e agora ultrapassando ali 8,8 né, bilhões de reais, ou seja, a companhia adicionando novos ativos. Né? Inclusive, para quem acompanha a BMC News, a gente está sempre atualizando aqui, né, os últimos fatos relevantes da companhia, observando uma retomada, né, ou seja, a vacinação, as pessoas voltam aos escritórios, né, então isso traz aí uma vacância menor para a companhia e, ao mesmo tempo, né, traz um valor de mercado do portfólio maior, tá? Em referente ao ano passado, principalmente ali na crise, né, ou seja, tanto no segundo trimestre, terceiro trimestre, e a composição do portfólio, que a maior parte, ali, mais de 86%, corresponde a escritórios AAA, né, ou seja, escritórios de alta qualidade, né, inseridos aí, principalmente em regiões metropolitanas, como aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os principais centros financeiros aqui, né, do Brasil, como São Paulo e Rio. Aqui também a gente tem a parte industrial e logística, que também corresponde à parte do portfólio, em 4%. A parte de escritório, que é diferente, né? Ou seja, o escritório AAA a gente chama de laje corporativa, ou seja, um escritório maior, né? Mais bem localizado, que tem tecnologia embarcada em toda a construção, inclusive alguns com selo, né, de parte sustentável, ou seja, com uma parte de um compromisso com o meio ambiente. Né? Isso também traz aí um diagnóstico, né, de ESG da companhia. E também, ao mesmo tempo, né, a parte industrial e logístico, que é a menor parte ali do portfólio, em termos de 4% ali, de valor do portfólio. E também, ao mesmo tempo, a gente consegue observar, né, em torno de 33% a composição do portfólio em ABL na parte industrial e logística. Ou seja, a parte da área bruta locável da companhia está em torno de 33% nesse setor e 54%, né, acima de 50% na parte de escritórios AAA. E também escritório por si só, né, escritórios menores, enfim, localizados ali em regiões mais periféricas, em 13% da composição desse portfólio em área bruta locável, tá? ABL. Passando para o próximo slide aqui, a gente tem a receita líquida da companhia e também um breakdown aqui da receita, né? Ou seja, o que compõe a receita da companhia. Mais de 92%, né? Mesmo com a área bruta locável, né? Mais de 50%, 92% dessa receita advém aí por escritórios, né? Tanto o AAA quanto escritórios tradicionais. Né? Então são mais de 92%, 4% na parte industrial e 4% também na parte de serviço, ou seja, de uma forma mais minoritária aqui na relação da receita. Né? A receita líquida cresceu 8%, né, do trimestre anterior, no primeiro trimestre de 2020 ali com o primeiro trimestre de 2021, né, o último dado que saiu, para um pouco mais de 82 milhões e 348 mil reais. Tá? As despesas gerais e administrativas, né, o SG&A, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, ele caiu um pouco, né, mas caiu um pouquinho, né, caiu 2%, e o G&A sobre a receita líquida também caiu 2%, né, de 19% para 17%. Esse valor ficou em torno de 14 milhões e 230 mil reais. A gente tem a tabela logo aqui abaixo, a gente consegue ver tudo que compõe, né, o G&A, né, ou seja, impostos, despesas com pessoal, honorários de administração, provisões, stock options, despesas de vacância e despesas operacionais. Tá? Então a gente consegue observar essa queda de 2%, né, mesmo ali o G&A ajustado sobre a receita líquida também, uma queda de 2 pontos percentuais. Tá? No próximo slide, já falar um pouquinho sobre o EBITDA, né, geração de caixa operacional da companhia, que aumentou 14% no período, e a margem EBITDA, né, ou seja, a margem, né, geração de caixa operacional também aumentou de 71 para 74, né, ganhou aí 3%, né, 3 pontos percentuais, e o EBITDA aumentou 14% para um pouco mais de 61 milhões de reais, 61 milhões e 138 mil reais ante, né, resultado ali no primeiro trimestre de 2020, que ultrapassou 53 milhões e 610 mil reais. Já o resultado financeiro no próximo slide, vai falar um pouquinho sobre a despesa financeira líquida ajustada. Né? Então a gente tem aqui um indicativo de um aumento de 171%, um aumento bem considerável, chegou um pouco mais de 17 milhões de reais, esse valor está em torno de 6 milhões, né? 6,3 milhões, principalmente que a gente consegue ver essa variação
né, despesa financeira líquida aumentando 136% e a despesa financeira líquida ajustada, como a gente consegue observar nessa tabela, né, nesse gráfico, de 171% no período. Tá? Passando para o próximo slide, a gente vai falar sobre o lucro líquido ajustado, né, o FFO, né, para quem consegue observar o fluxo de caixa. A gente consegue ver toda essa relação aqui do lucro, né, e prejuízo, né, ou seja, a companhia caindo ali em torno de 7% no período, e também o lucro líquido ajustado também caindo 6%, né, em relação à margem, né, também caindo ali de 61% para 53%, tá, do fluxo de caixa operacional, e ao mesmo tempo a gente consegue ver, né, essa linha do que compõe, né, a margem de lucro líquido, né, ajustado. A margem caiu 8 pontos percentuais e o lucro líquido ajustado, como a gente consegue observar nessa tabela também, em torno de 6%. Tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o endividamento da companhia. Né? Não é uma grande preocupação, né? Ou seja, essa relação, mas a companhia ela consegue aí manter um custo, né, também médio da dívida em torno de 4,8%, né, o custo médio nominal da dívida, e também a maior parte, né, está relacionada ao CDI, né, mais de 93% do portfólio, né, do endividamento está em torno atrelado ao CDI, e menor parte ali, em 7% no IPCA. Tá? Então, ou seja, isso não mudou tanto, né, o perfil da dívida da companhia, e também nessa tabela a gente consegue observar ali os empréstimos, financiamentos de longo prazo, né, a dívida bruta, que ultrapassa agora no primeiro trimestre de 2021, um pouco mais de 2 bilhões e 699 milhões, quase 2,7 bi, e antes ali no quarto trimestre, né, a gente estava em torno de 2,2, né, 2 bilhões e 270 milhões de reais, ou seja, um aumento de 19% da dívida bruta, tá? Então isso que é importante. A relação entre dívida líquida por EBITDA, né, que a gente sempre fala aqui, cresceu 61%, saiu de 4,6 vezes para 7,4 vezes, tá? Ou seja, realmente, a companhia adicionando dívida, né, e uma menor geração de caixa no período, que promove aí, né, ou seja, maior alavancagem financeira, né, também no período. Né? Então a gente tem no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, ou seja, para quem não entendeu, né, do que eu falei nesse slide anterior, a gente consegue trazer nesse gráfico, né, que fica muito mais visível, que é o próximo slide de endividamento. Aqui a gente tem um cronograma de amortizações, né, ou seja, desde 2021, né, que está saindo ali em torno de 240 milhões de reais, chegando no ápice ali no ano de 2023, um pouco mais de 589 milhões de reais, ou seja, o máximo ali que a companhia tem de dívidas para pagar, né, ou seja, o ano mais preocupante, como posso dizer, é o ano de 2023, e 2025 também em torno de 577 milhões de reais, mas após isso, olha como que a dívida diminui bastante, né? Depois de 2026, 2027, em torno de 155, 58, 60 milhões, aí já ficou para valores bem irrisórios, né? Mas, consequentemente, que os anos vão se passando, a companhia vai alongando dívida e vai adicionando novos portfólios, né? Tanto com venda e compra de ativos. Então, esse número tende a se modificar ao longo do período. Aqui também no próximo slide, que a gente consegue ver a dívida líquida por EBITDA ajustado versus aí a dívida líquida, né? Isso que eu estava falando no slide anterior, um dado bem importante, que a gente fala de diversas empresas, independente de qual seja, tá? Nessa linha azul, essa barra azul, a gente consegue ver a relação dívida líquida por EBITDA. Olha que interessante, no segundo TRI, a companhia estava sendo avaliada, né, dívida líquida por EBITDA, em torno de 2 vezes, né? E agora a companhia está apresentando, né, uma relação de 7,4 vezes, ou seja, um aumento de alavancagem operacional, né? Ou seja, maior dívida no período relacionada à menor geração de caixa. Tá? Isso naturalmente que adiciona claramente, olha o tamanho da dívida líquida, né? Ou seja, saindo de 466 milhões de reais no segundo TRI, olha que interessante, a companhia tinha 466 milhões de reais no segundo TRI, uma dívida líquida por EBITDA de 2 vezes. A companhia diminuiu a dívida no trimestre seguinte, no terceiro TRI de 2020, para 357 milhões. Né? Então, ou seja, a relação, né, de alavancagem financeira caiu 0,4 vezes para 1,6 vezes. Aí depois a companhia adicionou muita dívida, né? Ou seja, adicionou ali em torno quase 700 milhões de reais, né? Ou seja, de 357 para 1 bilhão e 46 milhões de reais. Ou seja, aí a alavancagem já aumentou bastante, para 4,6 vezes. E agora a companhia voltando para patamares ali, né, históricos, né, ou seja, desde patamares de 2018 até o patamar do terceiro TRI de 2019, a companhia estava sendo tradeada ali em 7,1 vezes, 8 vezes, né, 8,5 vezes, 7,6 vezes. Então a companhia voltou agora para o patamar no primeiro trimestre, adicionando mais dívida, né, adicionando ali próximo também mais de 700 milhões de reais, né, próximos a esse valor, chegando agora de 1 bilhão e 737 milhões para 7,4 vezes, tá, a relação de dívida líquida por EBITDA. Tá? É um número muito importante que a gente consegue interpretar isso, ou seja, a companhia voltando para patamares históricos. Tá? A relação de cobertura de juros, né, a gente consegue ver em relação dívida ao EBITDA, né, sobre o resultado
financeiro ajustado, né? Ou seja, esse valor estava em torno de 6,4 vezes no quarto tri, agora caiu para 5,1 vezes, ou seja, esse número ainda está alto, né, em relação ao histórico, que tradeava em torno de 1,2 vezes, ou seja, esse número também tive essa cobertura de juros, principalmente em relação ao resultado financeiro líquido ajustado, como conseguiu observar nos slides anteriores. E o LTV, né, bruto e líquido, ou seja, o LTV líquido está em torno de 20%, e o LTV bruto em torno de 30%, né, também um aumento de 2% em relação ao trimestre anterior e 7% no LTV líquido de aumento em relação ao quarto trimestre com o primeiro trimestre de 2021. Tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre contratos de locação. Né, a gente tem os durations, né, do contrato de locação. Né, todos os contratos estão em torno de 8 anos, tá, em prazo médio, tá, de contrato. E os contratos de BTS, né, Build to Suit, né, ou seja, os contratos feitos para aquele cliente, ou seja, contratos especiais, né, ou seja, com cláusulas especiais, enfim, com condições especiais para o cliente, são em torno ali de 4 anos, né, 4,1 anos. É 4 anos e um mês, né, essa é a média. Tá? E o cronograma de vencimento em relação à receita, em 2021 esse número está bem irrisório, né, em torno de 2%. 2022 também, 2023 também, 4%. Mas 2024 para cima, né, ou seja, 2024, 2025, 2026, aí sim, 90% desse contrato está para vencer a partir desse ano, né, ou seja, a partir de 2024. E o cronograma de revisional, né, em relação à receita, 42% está nesse ano, né, a maior parte, 2022 20%, 2023 19% e 2024 para cima, 15% do cronograma revisional de contratos. Tá? E aqui também acho que não dá para ver muito bem nessa tabela, mas também coloca aqui os dados, né, ou seja, tanto pela parte industrial e também pela parte de escritórios, a parte aqui em relação, né, às mesmas propriedades, né, a variação de aluguéis, metro quadrado e também, né, a gente consegue ver a relação do IPCA com o IGPM e também a média ponderada, né, em relação ao indicador. Tá? Então isso que é importante e ao longo do período a gente consegue ver, né, que a companhia conseguiu performar, né, quase 8% a mais na parte dos escritórios, na parte industrial com uma queda de 1,6%, mas um resultado líquido de 7,6%. Tá? Quando a gente pega aqui o aluguel por metro quadrado ao mês, referente aqui a trimestre desde 2017, tá? Colocando aqui toda a perspectiva da companhia. E aqui também a gente consegue ver no próximo slide a relação da evolução da vacância, né? E alguns eventos que aconteceram, né, nos últimos meses, né? Inclusive ali em 2019. A gente tem as duas vacâncias, né? Tanto a vacância financeira, né, e a vacância física, né? Ou seja, o imóvel desocupado, né, por si só. Aqui a gente consegue ver num período mais grave ali, né, da crise, inclusive onde as ações mais sofreram, né, no segundo trimestre ali de 2020, essa vacância, tanto a financeira quanto a física, estava rodando em torno de 19%, né, 19,5%, 19,2%, e agora, né, essa vacância agora aumentou para em torno de 30%, né, um pouco mais de 30%, mas tem alguns fatores, né, ou seja, no quarto trimestre de 2019 apareceu a venda do portfólio non-core, e no primeiro trimestre de 2020 a saída da última tranche também da Petrobras. E também agora, no primeiro trimestre de 2021, a aquisição das torres no Parque da Cidade. Tá? Então esse é o principal ponto aqui no primeiro trimestre. E também a vacância física dos escritórios está em torno de 22,7%, que também, né, como a gente consegue observar, esse avanço da vacinação pode diminuir ao longo do tempo, e dos galpões menores, ali, essa vacância em torno de 11,5%. Tá? E por último, a gente tem um slide, né, para falar um pouquinho, né, sobre o desempenho das ações, né, ou seja, a gente tem aqui o número do free float, né, ou seja, o número de ações livres ali, né, ou seja, negociadas ali no mercado, em torno de 41%, né, o resto ali na mão de controladores, enfim, e a gente consegue observar ali então uma queda de um ponto percentual, né, ou seja, em relação ao free float, não é uma grande preocupação, acho que é natural, e também a variação do preço da ação da média, né, ou seja, do período, ou seja, a ação caiu nesse período até março de 2021 em torno de 35%, né, ou seja, o setor foi muito prejudicado em relação, né, ao distanciamento social, em relação ao próprio coronavírus, e também o volume de negociações também caiu em torno de 33%, ou seja, a companhia também perdeu volume, né?